Precisamos falar da Nepenthes de supermercado. Oi pessoal, aqui é a Luísa da Gaia Atlas Carnívoras e hoje eu vim dizer que a história se repete. Nós já fizemos um vídeo sobre as dioneias de supermercado. Se você ainda não viu, clica aqui no card ou no link aqui na descrição. Naquele vídeo você viu qual é o problema com essas dioneias. Mas agora o problema se repete, só que dessa vez com as Nepenthes. Eu não sei se vocês sabem, mas o nome desse canal é uma homenagem a dois deuses da mitologia grega. Atlas é um titã que foi condenado por Zeus a sustentar o céu para sempre. E Gaia, que é a Mãe Terra. E entre as Nepenthes existe a Nepenthes Gaia. E nada mais apropriado do que a Gaia Atlas Carnívoras ter uma Nepenthes Gaia no seu cultivo, né? E foi isso que a gente fez. Ano passado, a gente comprou uma Nepenthes Gaia de um grande cultivador. Ela veio nesse vaso branco e alto que tá aparecendo aí na foto. E o substrato era um substrato escuro. Por se tratar de um grande cultivador que a gente já conhece há muito tempo, eu achava que esse substrato era turfa. Por isso eu não examinei muito na hora. A turfa ela é um substrato muito usado na Europa, mas que precisa ser usado no seu estado natural, sem correção de pH e sem adição de nutrientes. A turfa de esfagno natural tem o pH ácido e é pobre em nutrientes. A turfa que você encontra nos supermercados, ela não serve para as carnívoras. Porque antes dela chegar no mercado, eles alteram o pH para neutralizar e também adicionam nutrientes. A maioria da turfa usada em carnívoros no Brasil é importada. Mas enfim. Oi pessoal, aqui é a Luísa do futuro e a gente estava editando o vídeo e a gente viu que a gente falou da Gaia, mas não mostrou a Gaia, né? Então a gente trouxe aqui a Gaia para mostrar para vocês agora. E é assim que ela tá hoje, ela já cresceu bastante depois que a gente trocou o substrato e trocou o vaso. E ela tá grandona assim. E depois que a gente trocou o substrato, ela voltou a dar jarros, como vocês estão vendo aí nas fotos na tela de vocês. Mas agora, no começo do ano, a gente precisou viajar e ficou uma semana fora. E aí a pessoa que veio molhar as plantas pra gente, não molhou ela direito. E aí ela acabou perdendo aqueles jarros bonitos que ela tava. Agora ela tá só com as folhas. Mas já começou a dar jarrinhos novos e está cheia de brotos basais. Bom, agora que vocês já viram a Gaia, bora de volta pro vídeo. Um mês depois, esses jarros começaram a secar e algumas folhas também. Nesse meio tempo, foram aparecendo outras Nepenthes nos supermercados e eu reconheci o mesmo vaso. E foi então que eu percebi que essa Nepenthes não era desse cultivador. Ele estava revendendo essa mesma Nepenthes que era vendida no supermercado com o mesmo vaso e o mesmo substrato. Que, aliás, é o mesmo substrato que é usado nas dioneias daquele meu vídeo lá. Ou seja, não era nem turfa, nem esfagno. Era a nossa velha conhecida terra preta. Dessas que você usa no seu jardim. E se você já me acompanha há algum tempo ou se você já viu aquele vídeo, você sabe. As carnívoras não gostam de nutrientes no substrato. As raízes delas são muito sensíveis ao excesso de nutrientes. Ela até pode durar alguns meses, mas a overdose de nutrientes vai acabar matando a sua planta. Mas Luísa, eu acabei de comprar, o que eu faço? Vem comigo. Bom, eu encontrei uma dessas Nepenthes aqui no supermercado perto de casa. Mas essa daqui não é Nepenthes Gaia. Ela é vendida como Nepenthes alata. Mas, na verdade, ela é uma Nepenthes X ventrata, que é um híbrido de Beitricosa com alata. Mas ela é do mesmo produtor da Nepenthes Gaia que eu falei. Ela vem nesse vaso branco e alto. E na etiqueta vem escrito carnívora Nepenthes, com PH ao invés de TH. Agora vamos tirar ela desse substrato. O primeiro passo é tirar do vaso. A gente tira primeiro esse gancho. A gente vai apertar o vaso para soltar o torrão de terra. Virar de lado e ir puxando a planta e o vaso um para cada direção.
E pronto. Esse substrato aqui é o substrato que ela vem, ele é preto, parece uma terra preta, né? E a gente vai tirar ele com muito cuidado com as mãos, porque as raízes das nepentes são muito fininhas e quebram muito fácil, ó. Se você puxar um pouquinho já sai, já quebra. Então a gente tem que tomar muito cuidado para quebrar o mínimo de raízes possível. Uma dica que eu dou é começar de baixo para cima. A gente vai colocar com os dedos passando na terra, devagarzinho, de levinho, e soltando essa terra. A gente evita mexer na planta toda para não entornar o líquido digestivo que fica dentro dos jarrinhos. Você pode levantar a planta, mas não virar muito ela para o lado. Segura ela sempre pela base, aqui pela base, para não quebrar o galho. Ela, diferente da Dioneia, ela não tem um rizoma. Então ela não vai ter uma parte dura embaixo do substrato para você poder manusear. Todas as raízes dela são muito finas. Por isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Enquanto eu tava tirando o substrato, ó, separou em duas mudas. São duas estacas, provavelmente eram duas estacas que foram plantadas juntas. Vou tentar separar as duas aqui. Tem que tomar cuidado porque as gavinhas dos jarrinhos, elas se enroscam muito. Aqui, eu já separei. E ficou esse torrãozinho aqui mais próximo da base. Tem outra técnica que você também pode usar. Você pode colocar dentro de um balde com água e dar uma sacudida que essa terra vai soltar toda. Coloca os vasinhos para fora. E dá uma sacudida. Balança para um lado e para o outro. Se quiser, pode mexer com a mão. É importante você tirar todo esse substrato. Olha aqui como é que ficou. As raízes delas são pretas. Tem algumas branquinhas. Agora eu vou fazer com a outra também. E foi assim que ficou. Como vocês sabem, o melhor substrato para plantas carnívoras mais indicado é o musgo esfagno. Então, se você encontrar aí numa floricultura perto da sua casa, já garante o seu musgo esfagno
para você colocar na sua planta. Mas a gente também recomenda você colocar perlita, que são essas pedrinhas brancas aqui, que trazem aeração para o substrato e vai deixar ele mais saudável, vai durar por mais tempo e sua planta também vai ficar mais saudável, tá? No nosso substrato que a gente vende lá no nosso site, a gente também acrescenta casca de arroz carbonizada, que é muito boa também para o enraizamento das plantas. Se você não encontrar o substrato perto da sua casa, você pode ir lá no nosso site www.gaiaatlascarnívoras.com.br, que a gente envia para todo o Brasil. Agora a gente vai passar para esse vaso aqui, que ele tem a boca bem larga, e eu escolhi esse vaso mais largo porque eu estou fazendo um sistema de irrigação automática aqui em casa por aspersão. Então é legal porque aumenta a área que esse substrato vai receber água, né? Se for com uma boca fina, as folhas não vão deixar a água chegar no substrato. Mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre esse sistema, fica tranquilo. Eu cheguei o vaso pra cá pra ficar mais fácil de vocês verem. Eu vou começar como eu sempre faço, né? Em todas as minhas plantas, eu coloco um pouco de substrato embaixo, no fundo do vaso. Cobre todo o fundo do vaso, dá uma leve apertadinha, pra ele ir até o fundo. E aí eu começo a envolver as raízes da planta. Coloca de um lado, vira a planta para o outro lado e coloca mais um pouquinho. E assim você vai colocando o substrato em toda a volta da planta. Quando já tiver bastante substrato, você coloca dentro do vaso, coloca todos os jarrinhos para fora. Depois você pode ajeitar. Muito cuidado com as raízes, gente. Não esqueça que elas são muito fininhas e podem romper. Agora que você colocou ela... Mas também não pode deixar muito solto, senão ele abaixa o nível conforme você vai regando. Ele vai ficando cada vez mais baixo porque ele vai começando a preencher os espaços livres sozinho. Vai garantindo que você preenche todos esses espaços. Se você precisar recentralizar a sua planta, colocar ela mais para cima, mais para baixo, você pode fazer isso. Pode colocar bastante substrato. Eu, inclusive, aqui vou precisar de mais. Peguei mais aqui. E uma coisa que eu esqueci de falar é que você precisa trabalhar com ele molhado, tá? Então você umedece ele com antecedência, deixa ele de molho lá uns 10, 15 minutos, escorre o excesso e aí você já pode usar. Eu gosto de colocar bastante substrato em volta da base da planta para ela ficar mais firme, ficar tombando pro lado. É importante a gente falar para vocês também que como a gente mexeu na raiz da planta, ela pode ficar estressada e é bem comum ela perder todos os jarros. Depois, ela vai se recuperar e vai voltar a dar jarros e a crescer mais forte e mais bonita. Isso acontece porque a gente precisou trocar o substrato. Se ela já estivesse no substrato correto, isso não aconteceria. E se a gente não trocasse o substrato errado, ela nunca ia se recuperar. Não esquece de dar uma boa regada nela, deixa a água escorrer pelos furos do vaso e deixa ela no local que você escolheu. Deixa ela se adaptando, não fica mexendo muito, que ela vai se recuperando e se adaptando ao local que você escolheu para ela. Esse substrato não pode secar, você tem que manter ele sempre úmido, mas não precisa deixar, e não é bom você deixar o pratinho com água embaixo, igual Dionéia e Sarracenia. Deixa sem o pratinho, rega por cima, todos os dias, ou um dia sim, um dia não, dependendo do clima da sua cidade. Agora eu vou fazer esse mesmo processo com a outra mudinha que separou dela, mas eu vou fazer isso fora do vídeo porque já tá ficando sem luz aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.
Não esquece de deixar um joinha, se inscrever no nosso canal, mandar um vídeo pro seu amigo que também comprou uma Nepenthes. E se vocês quiserem comprar plantas de qualidade, nosso substrato, vasos, entrem lá no nosso site, gaiaatlascarnívoras.com.br. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela, um sobre o nosso substrato e um sobre Nepenthes, ensinando muito mais sobre elas. Então, se você tiver interesse, clica lá em algum desses vídeos aqui que vai te ajudar bastante no seu cultivo. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!